Olá, gurias! Boa tarde, estamos aí para mais um vídeo hoje, tá? Hoje nós vamos fazer fatias húngaras, tá? É a mesma coisa que aquele rosca de flores, só que essa massa aqui é uma massa diferente, vai batata cozida, tá? E eu, como tô fazendo vídeo, tenho que fazer mais vezes. Essa massa eu já fiz antes, tá? Eu deixei antes, ela tava mais ou menos um dedo entre elas, um dedo e pouco de diferença. Ela cresceu tudo isso aqui, né? Ela tem que deixar crescer, tá? É uma receita que a gente tem que ter no mínimo umas 2h30, 3 horas, e quando tá friozinho, daí isso pode dar menos, se tá calor, né? Hoje deu um pouco menos, tá? Mas vocês têm que ter tempo para fazer, tá? Então assim, ó, essa aqui eu já vou colocar no forno para depois vocês terem ela pronta. A gente vai fazer a massa, tá? E depois eu vou fazer o andamento ali de abrir, rechear, tá? É isso aí. Eu vou colocar essa aqui no forno que já tá pré-aquecido em 180 graus o forno, tá? Voltando então, aqui ó, para nossa receita. É uma receita muito fácil de fazer, que se tiver batedeira de gancho, fica mais fácil ainda. Se não tiver, tudo bem, pode fazer na mão, é só botar uma forcinha. Eu não vou botar porque eu tenho ali a batedeira que dá pra bater, tá? Então tá, fatia húngaras recheadas, tá? Ela vai com coco dentro. Assim, ó, 160 gramas de batata inglesa cozida, tá? No liquidificador, tá, gente? Trifácil. No liquidificador. Essas 160 gramas dá uma batata média, tá, gente? Uma batata média vai dar mais ou menos isso, 160 gramas, tá? O leite, tá? 150 ml de leite. Aqui vamos medir. 150 gramas, 150 ml de leite, tá? Liquidificador. Vou colocando aqui na pia. Aqui um ovo, tá? É muito fácil, que vai tudo no liquidificador, batidinho aqui os líquidos, depois só acrescenta a farinha e deixa crescer. Fica uma massa bem macia. No começo eu vou mostrar pra vocês o ponto, ela vai ficar meio pegajosa, mas é assim que tem que deixar, não é pra colocar muita farinha, tá? Aqui eu coloquei 50 gramas de açúcar e 5 gramas de sal, que dá mais ou menos 3 colheres de sopa de açúcar e uma colher pequena, uma colher de sobremesa assim, de sal, tá? Aqui tá misturado os dois, vou colocar aqui dentro também, tá? Tudo aqui. Aqui tem 50 gramas de manteiga, dá mais ou menos uma colher de sopa, tá? Manteiga ou margarina, tá? No caso eu tô usando margarina, porque eu nunca coloco manteiga, que é mais cara nessas nossas receitas, né? E aqui a 10 gramas de fermento, esse fermento de pão, né? Que é um pacotinho, tá? Se não tiver um pacotinho, se tiver num pacote maior, mais ou menos uma colher de sopa, né? Daí agora vai dar um barulhinho aqui, né, gente? Normal, que a gente vai bater. Prontinho, então. Daqui do liquidificador eu vou passar para a batedeira, porque eu tenho a batedeira com gancho, tá? Passa a mistura para cá, dá bem aqui para dar a quantidade certa, né? Não, já fica um montinho aqui, já não dá às vezes tão certo. Aqui vai os molhados, no caso, e a gente vai acrescentar a farinha. Tenho certeza, gurias, que vocês vão adorar essa receita para o inverno, para os dias frios. Fica bem macia, depois ela vai uma calda em cima que deixa ela bem molhadinha, tá? É uma cuca mais incrementada, que vai ser uma delícia. Agora aqui, gurias, tá os molhados aqui, vou colocar aqui na batedeira, tá?
botar a batedeira pra cá, tudo meio enjambrado. Vou colocar a batedeira bem no fraco, né, pra não voar a farinha pra tudo que é lado. Já vou acrescentar umas colheres de farinha. Aqui tem 420 gramas de farinha, tá? 420 gramas de farinha que eu já peneirei aqui, tá? Tudo no liquidificador, os molhados, os outros ingredientes, e depois fica a farinha que a gente vai misturar aqui. Uns 5 minutos, tá? Bater uns 5 minutos na batedeira. Se for na mão, uns 10 minutos, tá, gente? Tem que trabalhar mais, tem que fazer exercício daí, tá? Aí, gente, dando tempo, então, de bater, tá? Aqui ela vai, puxa um pouquinho. Assim, ó. Agora eu vou mostrar o ponto pra vocês. Ela vai ficar uma massinha meia pegajosa, tá? Mas é isso aqui mesmo, ela tem que ficar assim, tá? E não tem que colocar muita farinha, tá, gente? É mais ou menos isso mesmo. Claro que se vocês verem que a minha farinha, sei lá, não absorveu tanto a umidade, ou o ovo era muito grande, o ovo tem que ser de mais ou menos 50 gramas, que é um ovo médio, tá? Não é aquele bem pequenininho, nem é aquele com 2 gemas e enorme, é um ovo médio normal, tá? Ela fica assim, ela pega um pouquinho, tá? Se eu tivesse passado uma farinha na mão, ela nem ia pegar, tá? É isso aqui, ó. E sem colocar muita farinha, tá, gente? Aqui eu tenho uma farinhazinha, ó, que eu vou molhar minha mão assim, só pra fazer ela redondinha aqui dentro, tá? Aqui fica a minha massinha, a nossa massinha, que eu vou deixar ela crescer. Disso aqui, ó, gente, ela tem que crescer até dobrar de tamanho, mais ou menos uns 40 minutos, 1 hora, tá? É o que ela vai ter que crescer, e ela cresce, né? Assim, mais uma lavadinha nas mãos, tirar a meleca. Aqui, essa é a nossa massa, então. Aqui, ó, gente, como tudo é o vídeo, né? Assim, ó. Aqui eu já fiz outra massa, olha que ela cresceu. Bem, o dobro ela cresceu. Isso aqui mais ou menos deu mais de 1 hora, porque eu tava fazendo outras coisas, deixei ela crescer, deu um pouco mais de 1 hora, tá bem crescida, tá? Agora a gente vai fazer a outra parte, que vai ser abrir ela, rechear e cortar, tá? Vamos para a próxima parte, então. Eu vou deixar ela aqui. Vou fazer o recheinho que nós vamos passar nela depois de abrir, tá?
Para o recheio, 100 gramas de coco, tá? Daqui os 100 gramas de coco. Eu tô usando o coco sem açúcar, tá? O raladinho de pacotinho sem açúcar. Se quiser pode botar o coco fresco, tá? Mas eu tô botando esse aqui que eu tinha aqui e ele é sem açúcar. Porque o fresco ele não tá cozido também, ele fica... Eu vou usar o fresco depois pra enfeitar em cima, que eu dei uma secadinha nele numa panela em cima no fogão ali, tá? Daí 130 gramas de margarina, tá? Vou pegar a margarina aqui. Aqui tem 100 gramas desse pacotinho, tá? E mais 30 gramas que vai ser as 3 colheres aqui. Aqui. $50 gramas de açúcar, tá? Que eu já separei aqui. Vai nesse recheinho. E 50 gramas de leite de coco, tá? O gramas aqui eu vou botar um pouquinho, que vai dar o que? Umas 4 colheres de sopa, mais ou menos. Mas aqui vai no olhômetro mesmo, tá, gente? Que ele tem que ficar úmido, uma pastinha isso aqui, tá? Ele ficando numa pastinha tá bom. Daí, não tenho leite de coco em casa, não quero ir comprar, não tenho leite de coco, tudo bem, gente, bota um pouquinho de leite, só que como o leite de coco é um pouquinho cremoso, não é muito, mas é um pouquinho cremoso, então vocês têm que ir mais de leve, vão botando, porque isso aqui tem que ficar uma pastinha, tá? Não é um líquido. Uma pasta. Daí, como o leite de coco é mais cremoso, se vocês não quiserem colocar, mas é que assim, ó, o leite de coco vai na calda também, tá? Que depois que ele estiver pronto e assado, ele tem uma calda que a gente tira do forno ele quente e coloca essa calda em cima, tá? Então o leite de coco seria melhor colocar, né? Porque além de ficar muito gostoso, é a receita certa, tá? Se colocar manteiga fica melhor ainda, né? Mas pode ser com essa margarina, com essa aqui de preferência, não aquelas de pote, aquela pra botar no pão, eu não aconselho daí, tá? Melhor essa aqui que é a culinária, tá? Ó, pastinha, né? Essa pastinha aqui a gente vai agora colocar na massa, tá, gente? Gurias, aqui ó, a massa que eu tinha já deixando crescer, então, que vocês vão na casa de vocês deixar crescer a receita que vocês fizerem. Ela fica, ó, bem macia, gente, bem macia. A gente vai usar muita pouca farinha aqui, porque é pra ela ficar bem macia mesmo, tá? Ela fica meio pegajosinha na mão. Agora a gente bota uma farinha embaixo aqui pra ir abrindo. E abre na delicadeza, né, gente? Que é assim, tudo tem que ter delicadeza, à vontade, tá? Ó, se botar um pouquinho de farinha, ela tá muito macia, gente. Se botar um pouquinho de farinha, não vai influir aqui dela ficar macia, tá? Vai ficar muito boa. Ó. Agora vamos abrir com o rolo, tá? Que ela tá querendo se abrir mais para um lado. Sem problema nenhum, que nós vamos abrir com o rolo. Assim, rolo, gente. Não vou ficar com ciúme do meu rolo, né? Mas como dizia minha mãe, quando a gente quer fazer as coisas, não interessa, é a vontade que interessa. Não precisa ter grandes equipamentos, grandes coisas muito modernas. Quem tem, tudo bem, é bom ter. Mas eu até tô acostumada com as coisas assim, vou fazendo com as coisas que eu tenho em casa, então não tem essa aí de dizer, ai, eu não tenho isso, ai, eu não tenho aquilo. Se não tem o rolo, vai uma garrafa, tá, gente? Tudo se dá um jeito de fazer, só querer.
A receita vocês viram que é uma receita simples, com pouquíssimas coisas, que tudo a gente tem em casa. Uma batata inglesa ali, que vai um pouquinho, farinha de trigo, ovo, fermento, como fosse fazer um pão normal. Dá pra fazer um pão bem lindo, recheado, né? Que é essas fatias húngaras aí. Agora assim, ó, recheinho, tá? Começamos passando aqui, tá? Ele fica uma textura bem boa, que não faz mal, porque a massa tá molinha, que ela tá macia, que dá pra passar normal. Claro, não senta a força, né? Mas faz por cima que ela espalha bem. Ó. Vai ficar uma delícia isso aqui, gente. Com cafezinho preto ou com leite, depende do gosto de cada um. Que eu, no caso, não tomo preto, tomo com leite, então pro meu gosto. Mas para quem gosta de um cafezinho preto com um pão, que seria uma cuca, que seria mais delicioso ainda, porque depois vai a calda em cima e fica bem molhadinho, dá pra comer quase tipo uma torta, né? Assim, ó. Aqui vamos terminar ele deixando uma beirinha, tá? Sem passar o recheio, tá? Vai ser aqui, ó. Toda cheia de recheio aqui. Ó. Agora, aqui eu deixei sempre um pouquinho de farinha pra mim molhar a mão, tá? Aqui, ó. Vamos devagarinho enrolando. Se grudar um pouquinho na mesa, molha a mão na farinha e vai enrolando com a delicadeza. Ó, ele vai acabar virando um rocambole, né, gente? Muito macio, muito macio. Às vezes pode até quebrar um pouquinho, mas tudo dá certo no final. Porque ela é mesmo uma massa muito macia. E ela tem que ser assim, não adianta dizer, ai, tá grudando, vou botar farinha. Daí não vai ficar como é pra ficar, né? Se colocando farinha, o que vai acontecer? Ela vai ficar mais seca, né? E não é nada que não dê pra ajeitar aqui com a mão, tá, gente? Ó, essa beirinha que eu não botei o recheio, eu grudo aqui em cima, tá? Ó. E depois vai ficar pra baixo ali, onde eu vou colocar na forma, tá, gente? Ó, pronto, tá fechado o nosso rocambolão aqui. Puxar devagarinho, ó, aqui, foi grudadinha tudo aqui em cima, ó, a parte que não tinha o recheio. Vamos fazer ela um pouquinho retinha. E agora a gente vai cortar. Aqui eu já untei uma forma que tem, eu acho, uns 24, 25 centímetros essa forma aqui. Mais ou menos isso, eu não sei se é, mas eu acho que é 24, 25, menos que 30 é, tá? Daí agora vamos pegar a faquinha boa pra cortar. Vamos ver onde tá. Essa aqui. Ó, colocar um pouquinho de farinha aqui pra não grudar, como a massinha é bem molinha, né? Se eu sentar a faca aqui, claro que ela pode grudar ou grudar muito na faca, então a gente já se previne, né, gente? Ó, corta os, tipo um rocambole, ó, virado pra cima o recheio, tá? Mais ou menos uns 2 dedos, tá, gente? Cada fatia, uns 2 dedos. Dá mais uma molhadinha aqui, porque como macia, gruda um pouquinho de... Ó. Deixando um dedo de intervalo em cada fatia que eu colocar aqui, tá? Porque depois tem que deixar ela crescer até ela se grudar. Quando ela se grudar, ela tá boa pra colocar no forno, tá, gente? Assim, essa aqui a gente não coloca nada em cima de passar um ovo pra corar, alguma coisa assim, a gente não coloca pra ela não ficar aqui uma... Tipo assim, vai ficar tipo uma película, uma casquinha que for.
Isso aí depois daí não vai penetrar a calda que a gente vai colocar, tá? Então, ó, tudo tem um dedinho de distância aqui e mais ou menos 2 dedos de largura para cada uma aqui. Dá uma ajeitadinha porque ela é bem macia. E seguimos aqui. Depois, quando começa a cortar, já vai melhorando para as outras fatias. As primeiras gostam de grudar um pouquinho. Ó, dá certinho para uma forma deste tamanho aqui, que seria essa de 25, 26, eu não tenho certeza assim. Mas é um tamanho que seria a torta de 30 fatias, 40 fatias às vezes. Tem lugares que é 40 fatias, eu faço para o tamanho de 30 fatias. Ó, gente, cortadinha, tá? Com um dedo de distância entre cada uma, tá? E agora essa aqui vai crescer de novo. A gente tem que deixar crescer até se unir, né? Quando se unir, que elas vão se grudar uma na outra, a gente pega e vai pro forno. Forno 180 graus, tá? Quando corar em cima e embaixo, ela vai estar pronta, tá? Isso aqui eu vou cobrir e esperar o tempinho de ela crescer para ir pro forno, tá, gente? Então tá, gurias, voltando agora, tá? Assim, ó, essa fatias húngaras tem uma calda também, tá? Uma calda que a gente coloca em cima quando tira ele quente do forno, tá? Ele tá ali bem quase pronto no forno, daqui a pouco eu já vou tirar uns minutinhos, só vou explicar aqui a calda e depois eu vou tirar, tá? Eu acho que não vai dar pra mim desenformar na hora que vai estar quente, mas depois eu coloco quando eu conseguir desenformar, tá? Assim, ó, aqui tem 100 gramas de leite de coco, que é tipo pesado, mas dá acho que uns 150 ml, eu acho que menos. Depois eu vou medir e coloco também pra vocês. Mas é 100 gramas de leite de coco. Até quem tem balança, é bom fazer isso tudo com balança que fica perfeito, tá? Eu tenho uma balancinha ali que eu paguei 20 e poucos reais e é bem boa. Daí 200 gramas de leite condensado, que é um pouco menos de uma caixinha. E 50 gramas de leite integral, tá? Dá essa misturinha aqui, ó, gente, tá? Que fica na cor do leite condensado, né? Que é o que vai mais. E essa mistura aqui, essa caldinha, a gente vai colocar em cima das nossas fatias húngaras, tá? Eu vou tirar ali do forno, que meu forno é pra lá, né, gente? Vou sair um pouquinho, já volto. Olha aí, gurias, que belezura, olha só. Olha que maravilha. Se você sentisse o cheirinho, então, disso aqui, vocês não têm noção do cheirinho que é isso aqui. Daí o que acontece? Colocar a calda quente, tá, gurias? Quente pra entrar pra dentro aqui, pra absorver toda essa caldinha, tá? Isso dá pra comer igual uma torta, gente, de tão bom que fica. E essa aqui é a verdadeira fatias húngaras que a gente fala lá, porque a gente já fez um monte no curso, mas fazia com massa de pão, o que dá pra fazer também, mas essa aqui vocês vão ver que vocês vão fazer e ela é muito macia, muito boa, muito boa. Mas tem que fazer na massa aquilo que eu falei pra vocês, ela fica meio pegajosa, mas não ficam colocando, né, farinha, 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 farinha pra não grudar nas mãos. Tem que abrir ela com delicadeza, porque daí também não vai grudar nas mãos, né? E com paciência, que daí tudo dá certo, né? Olha que maravilha. Eu sei que agora vocês estão pensando, ai, mas agora se a gente estivesse na aula presencial lá, a gente ia provar. Pois é. Mas depois a gente vai fazer, que se Deus quiser, em breve a gente vai estar juntas de novo e vamos ter os nossos papos, as degustação, né? E por enquanto vocês vão ficando comigo aqui explicando para vocês de atriz da coisa, né?
que vocês podem saber que é bem mais difícil pra mim, mas a gente tem que agradecer, né, que dá pra fazer isso ainda, porque antes, quando a gente tava em casa, podendo sair, fazendo tudo, também às vezes eu achava que não tava muito bom, né? Então a gente tem que agradecer por tudo que a gente tem e o que tá fazendo e a chance que tem pela frente aí. Se a gente não pode fazer alguma coisa, a gente pode fazer outra. Que outra coisa que a minha mãe dizia assim, ó, enquanto uns choram, outros vêm de lenço, né, gente? Então, a gente tem que tirar um aprendizado de tudo. Agora, para complementar, para ficar mais bonito, né, gente? Aqui é o coco fresco, tá? Que ele tá sem açúcar, porque já tem açúcar do leite condensado. Eu tinha ali um coco fresco, eu peguei ele e coloquei numa panela e só dei uma secadinha nele. Eu não fiz aquele coco, no caso, coco torrado com açúcar, tá? É só, ó, só tirar a umidade dele, tá? É isso aí, meninas. Então essa foi a nossa aula de hoje. Fatias húngaras, tá? Deliciosa, com uma massa maravilhosa, tá? E mais uma dica. Ah, eu não quero fazer no final de semana sujeira na minha cozinha. Gente, faz tudo, faz a massa o dia que tu tem tempo, terça, quarta, segunda, o dia que for. Faça a tua massa, faça ela até esse ponto aqui, recheada, cortada. Em vez de deixar ela crescer, passa um papel filme em cima e coloca no freezer. Chega lá sábado, que tu quer fazer ela, domingo, sexta, o dia que for, tira ela do freezer, de manhã no caso, pega, deixa ela em temperatura ambiente, ela vai começar a fermentação de novo, vai crescer, coloca no forno, tu tá com as tuas fatias húngaras pronta para aquele dia, pro final de semana, e não precisa nem sujar a tua cozinha, tá, gente? É isso aí hoje. Espero que vocês estejam todas bem, que estejam felizes. Aproveitem esse tempo que está em casa fazendo alguma coisa que deixa vocês felizes. E vamos lá, vamos pra frente e até a próxima aula então, tá? Beijo, gurias!